El 20 de julio del 2019 llegó, y no hubo contacto extraterrestre, no hubo avistamientos masivos de ovnis, no pasó nada fuera de lo común. Mucha gente estaba ansiosa por una supuesta predicción atribuida al médium Francisco Cándido Xavier, en la cual se decía que en esta fecha, al cumplirse 50 años de la llegada del hombre a la Luna, habría un contacto extraterrestre, siempre y cuando no entráramos en una tercera guerra mundial, condición que se cumplió. Sin embargo, hay pruebas que Chico Xavier nunca dio una fecha específica, ni aseguró que el contacto fuera a darse. El siguiente es un fragmento del programa Pinga Fogo grabado en 1971, donde el medium habla sobre el tema. Antes de dar sequência dos telespectadores, o Luiz Lopes, que é o nosso companheiro da TV Globo, nos honra com a sua presença e encaminha uma pergunta ao Chico Xavier. Chico, é o companheiro da Globo que formula esta pergunta. Nossa humanidade assiste neste momento a mais um lance dramático da corrida espacial, quando a Apolo 15 se encaminha para a Lua. Acreditam os mestres espirituais de Chico Xavier, se ainda em nossa atual civilização o homem poderá entrar em contato com civilizações de outros planetas? Estamos subordinando a resposta ao mesmo critério com que foi estruturada a informação para a nossa estimada entrevistadora que falou sobre a nova era. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. Então diz o nosso Emmanuel, que está presente, que quando Cristóvão Colombo perambulava pelas cortes europeias, pedindo socorro para descobrir um caminho mais fácil para as Índias, muita gente considerou o programa dele como absolutamente inútil para a humanidade, que aquilo era uma despesa absolutamente inócua e que iria pesar demasiadamente no orçamento de qualquer povo, até que ele conseguisse o apoio de Fernando e Isabel, ou então os soberanos de Castela. Mas nós hoje sabemos, depois de 5 séculos quase, mais de 4 séculos, a importância do feito. Então nós não podemos também acusar os nossos irmãos que estão se dirigindo à Lua para pesquisas que devem ser consideradas da máxima importância para o nosso progresso futuro, porque as despesas efetuadas com isso serão naturalmente compensadas talvez com a tranquilidade para uma sociedade mais pacífica na Terra, porque se não entrarmos, por exemplo, num conflito de proporções imensas, então na Lua é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades, naturalmente, com muito sacrifício da humanidade terrestre, podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio Sol lunar. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia. Então vamos definitivamente encerrar o período bélico na evolução dos povos terrestres, porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus,
O próprio Jesus, a quem reverenciamos como nosso Senhor e Mestre, disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Portanto, nós precisávamos prestigiar a paz dos povos, a tranquilidade de todos, com o respeito de todos, com a veneração máxima pela ciência, para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro, talvez mais próximo do que remoto, se nós fizermos por merecer. Chico, tenho certeza que o Luiz Lopes Correia, um excelente repórter da Organização Globo, fez essa pergunta a você, porque já está interessado em arrumar alguma reportagem por uma dessas novas civilizações que se perdem aí no espaço. Como pudieron darse cuenta, Chico no afirmó que aterrizarían naves de otros planetas en la Tierra. No dijo el día exacto de un contacto, es más, ni siquiera lo afirmó, sino que dijo quizá, quién sabe, y que era una posibilidad, no un hecho. Entonces, ¿de dónde vienen estas declaraciones afirmando que el día 20 de julio tendríamos una visita de alienígenas? El responsable es este hombre, Geraldo Lemos Neto, amigo del medium y editor de sus libros póstumos. En la edición de mayo de 2011 de Fola Espírita, Lemos Neto dio a Marlene Nobre, editora de la revista, la famosa profecía, 9 años después de la desencarnación de Chico Xavier. Entre otras cosas, Lemos Neto afirmó que nuestros hermanos de otros planetas más adelantados tendrían permiso expreso de Jesús para presentarse abiertamente, colaborando con nosotros y ofreciéndonos nuevas tecnologías, que fabricaríamos aparatos que facilitarían el contacto con las esferas desencarnadas, haciendo posible nuestra añorada conversación con los seres queridos que ya han partido a ultratumba. Lemos aseguró que esta información le fue confiada por Chico Xavier, pero que se la guardó por 25 años. Incluso el medium Divaldo Pereira Franco, que apareció en el documental Data Limité que promovía esta predicción, no habló específicamente de esta profecía. Y en una conferencia, cuando fue preguntado por su opinión respecto a esta, dijo que Chico Xavier siempre fue muy discreto, y que según él sabía, él nunca tuvo relación con hechos de naturaleza profética, y que le llamó la atención de cómo fue propagada esa idea. Veamos. A próxima pergunta, Divaldo. Na internet, no movimento espírita, se tem dialogado e falado sobre uma suposta previsão feita por Chico Xavier para 2019. Qual a sua opinião sobre isso? Obrigada. Eu tive a oportunidade de conhecer Chico Xavier por mais de 40 anos. Quando foi propagada essa ideia, me chamou a atenção a maneira pela qual foi propagada. Chico Xavier era muito discreto e, que eu saiba, nunca fez revelação de natureza profética. Há poucos anos, quando se acreditava que o mundo ia se acabar, surgiu a notícia de que Chico Xavier teria confiado a um amigo que nos merece o melhor respeito e carinho, e ele guardou silêncio durante todos esses anos e resolveu narrar, utilizando-se da sua memória mediúnica, e narrou aqueles acontecimentos que estariam previstos e que foram narrados por Chico Xavier a ele. Eu não tenho autoridade para desmenti-lo, mas não tenho também nenhuma obrigação para aceitar. Eu uso a lógica e a razão da doutrina espírita. A mim não me parece que o espírito da estirpe de Emmanuel fizesse previsões com datas marcadas. Porque todas essas previsões proféticas são muito relativas. Diariamente nós vemos certos fatos proféticos serem ajustados à história de uma maneira meio forçada, como a besta do Apocalipse. Como eu tenho 90 anos, eu conheci muitas bestas do Apocalipse. Toda pessoa que era. Como ven, la profecía del 20 de julio del 2019 fue propagada por un amigo de Chico Xavier, Geraldo Lemos Neto, y no por boca del medium. Como menciona Divaldo, no estamos seguros de que Chico haya dicho eso o no a su amigo. Por lo que es mejor no colgarle declaraciones que tal vez nunca dijo.
pues no hay registro en escrito, en voz o en vídeo. Es el detalle de atribuirle palabras a una persona fallecida que no nos puede contestar, aunque en este caso, se trate de un medium. Si te gustó el vídeo, compártelo, y dale pulgar arriba. Hasta la próxima.